Estamos começando mais um episódio do AN Podcast, o nosso terceiro episódio da quarta temporada, sempre trazendo muito conhecimento, com grandes entrevistados, pessoas do mundo empresarial, da área educacional, da área médica, e hoje nós vamos falar de educação, e de educação na área de medicina. Nos últimos anos, o ensino superior acumula mais de 10 milhões de alunos, sendo que mais da metade desses na modalidade à distância. E a medicina é um dos cursos que obrigatoriamente tem, assim como o direito também, mas obrigatoriamente tem que ser ministrado totalmente na forma presencial, e recentemente tivemos mudanças em agosto de 2025 na grade curricular, né, nas diretrizes curriculares do curso de medicina, trazendo toda essa dinâmica. Nós falamos em outros episódios aqui sobre a tecnologia, a influência disso, novo formato, os alunos mudaram, então tem muito para ser dito sobre isso e a gente não poderia deixar de tratar disso, já que aqui no nosso estado recebemos um grande nome do ensino na área da medicina. Aqui em Cacoal, aproveitamos essa oportunidade para entrevistar a doutora, já vou falar o currículo dela que é extenso, tá? A doutora Iana Rafaela Fernandes Salles. Ela é graduada em biomedicina pela Universidade Federal do Pernambuco, também tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Pernambuco, especialista em biologia molecular, atualmente é professora da Uninasal e também é coordenadora geral dos cursos de medicina do Grupo Ser. Uma honra poder receber a doutora Iana aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim também. É uma honra recebê-la. E para falar desse assunto, que eu sei que você tem um amplo domínio, né? A gente tem visto uma série de mudanças aí na medicina, e queria começar lhe perguntando, né, sobre o que mudou. Você que já está há um tempo nessa vida, acompanhando também o desenvolvimento acadêmico dos cursos de medicina, o que você sente que mudou? Mudou os alunos? Mudou o ensino? O que dos últimos anos você tem sentido? Bom, eu percebo que é um mix de muitas coisas, sabe? A gente tem uma mudança no perfil dos nossos estudantes, a gente tem uma mudança no perfil da educação como um todo. São novos desafios que esse mundo contemporâneo nos coloca e precisamos fazer com que os nossos estudantes tenham essa percepção, né? Então, a gente tem um estudante muito mais conectado dentro de sala de aula. Sou docente já há mais de 12 anos e a gente percebe a diferença realmente de gerações. Né? Uma geração que antes era uma geração um pouco menos tecnológica, que trabalhava com metodologias um pouco mais tradicionais, e essa transição que ela acompanha também as diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, o curso de medicina ele é regido desde 2001, uma DCN, que foi atualizada depois em 2014 e passa por uma nova atualização do ano de 2025. E essas DCNs, apesar de elas manterem um conceito parecido, né, entre a DCN de 2014 para 2025, mantendo os eixos de gestão, atenção e educação em saúde, ela incorpora alguns elementos mais contemporâneos, como a própria educação digital, telemedicina e outros elementos para que a gente possa aproximar o nosso aluno para a realidade do mundo em que ele vive e do mundo que ele vai trabalhar. E eu vejo que o perfil também, estava olhando os dados do último ENAMED, né? Vamos falar um pouquinho depois de ENAMED, mas o perfil do aluno na faixa etária, né? Sim. A gente pega uma geração jovem ali, que predomina em torno de 25 a 28 anos, até anotei esse dado, entre 25 e 29 anos. Tivemos quase 100 mil inscritos, né, no último ENAMED. E essa geração a gente percebe que ensinar está um pouco diferente, né? Eu acho que as metodologias estão tendo que evoluir, que mudar, a atenção. O que você aponta assim como desafio de 5, 10 anos? Você identifica algumas coisas da metodologia que você acha que tem que adequar? Com certeza, né? É uma metodologia ativa. Precisamos colocar o nosso estudante como protagonista, como autorresponsável pelo próprio ensino-aprendizagem dele. O professor ele sai daquele modelo do detentor do conhecimento para ser um coparticipante desse processo de ensino-aprendizagem. Então, a metodologia ativa, ela faz com que o estudante ele aprenda fazendo. Então, não simplesmente um conceito teórico sem uma aplicabilidade. Então, contextualizar aquilo na prática. O que efetivamente deste conteúdo, deste conceito, vai me fazer um médico mais proficiente. Então, são elementos importantes dentro do contexto de sala de aula, colocar o aluno em ação, junto com o professor, e ambos aprendendo. Então, a gente sai um pouco daquele modelo tradicional
que o professor ele repassava esse conteúdo e o aluno ele era um observador, não podia fazer inferências. Hoje é diferente. Sim. Eu aprendo com os meus estudantes tanto quanto eles aprendem comigo. Isso é muito bom. E eu vejo, a gente passou aqui, principalmente na nossa região, com o avanço dos Mais Médicos. Eu, particularmente, o programa Mais Médicos, eu acho que ele foi pré-julgado, às vezes, por um pequeno linha, né? Uma pequena parte do que representa toda a lei dos mais médicos, por exemplo, naquele contexto de trazer médicos estrangeiros para cá, gerou uma repercussão negativa, mas ele é muito mais amplo, né? E ele fala diretamente com a parte de ensino. Eu, particularmente, sou entusiasta do tamanho do que ele se buscou fazer, né? E eu vejo que na metodologia, lá já nessa formato das instituições que iniciaram, também ele já tinha desde o princípio do primeiro semestre esse contato com a prática. Sim. Diferente do que nós estávamos habituados ali com a parte acadêmica. Eu lembro que no início aqui em Rondônia eu acompanhei a implantação da unidade de Vilhena, né, aquele começo, e tinha pais que questionavam, meu filho não está indo para aula, não está tendo quase aula, ele tem que ir para a unidade, e eu acho que hoje, passado alguns anos, o que você avalia? Porque antigamente só se conhecia um modelo, agora esse, e a gente vê que esse tem se firmado, né? E até as próprias diretrizes também, que foram mudadas trouxeram ele, né? Isso. Porque você é uma quebra de ruptura, é uma quebra de paradigma, melhor dizendo, né? Você sai de um modelo convencional em que os estudantes ficavam horas dentro de sala de aula para o estudo individual. O estudo coletivo também, mas, sobretudo, a responsabilidade desse aluno de ser pioneiro e de ser ele mesmo detentor do conhecimento para si próprio, entende? Então, os pais questionam, mas como assim? Meu filho deveria ter aula de 7h30 até 18h10. Será que realmente a gente colocar esse jovem 8 horas dentro de sala de aula, de uma forma passiva, é a melhor forma de promover esse processo de ensino-aprendizagem? Porque o jovem de hoje, ele é um jovem que ele é curioso, que ele é criativo. Então, são elementos que nós precisamos despertar dentro de sala de aula. A capacidade crítica desse jovem, a capacidade dele perceber que ele pode sim tomar uma decisão, que ele tem uma autoconfiança, que ele pode ser protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu percebo isso como um ganho imenso. Não que o nosso modelo tradicional, até porque eu fui formada no modelo tradicional, não é que a gente deve abdicar de tudo. Não, são pontos positivos deste modelo tradicional, junto com os pontos positivos de uma metodologia mais ativa de ensino-aprendizagem. Você acha que isso humaniza também desde o começo? Totalmente, né? Então, você ter a possibilidade de estar mais perto do seu estudante, em pequenos grupos, né? E perceber, inclusive, quando o aluno ele não se posicionou de uma forma adequada, e eu ter a possibilidade de dar um feedback para ele. E, por vezes, ele pode estar passando por alguma situação pessoal e eu, como educadora, poder ajudá-lo. Né? Então, não é só sobre o conhecimento técnico cognitivo, mas, sobretudo, sobre o comportamental. Porque são elementos como esse que fazem do profissional mais qualificado. Porque você pode ter um profissional que é excelente do ponto de vista técnico, mas e o olhar humanizado? Sim. Então, esse pilar ele tem que ser desenvolvido dentro de sala de aula. Olhar para o paciente, saber que, por vezes, aquele paciente só tem naquele médico a esperança dele. E essa sensibilidade não pode ser perdida ao longo da formação. E é sobre isso que nós, né, que acreditamos na educação, que acreditamos no poder transformador da educação, incentivamos os nossos estudantes dentro de sala de aula, também junto com os nossos professores, nesse movimento. Eu acho que é o momento de fazer e contribuir, ainda mais quando a gente pega pessoas que a gente sente na fala que tem isso como propósito também. Eu tenho falado muito sobre isso, seja com a equipe, em alguns momentos, né, como a gente vive uma crise vocacional em alguns momentos. As pessoas não conseguem se conectar com o propósito. E a medicina foi uma profissão que eu vejo que foi muito mercantilizada, até pela cultura dos pais sempre. Meu filho vai ser médico. Médico por quê? Não, porque ganhar dinheiro vai ser médico, como o sucesso só haveria com a formação em medicina, que é extremamente digna. Minha esposa é médica, então eu vejo como quem faz medicina com propósito, sem esse viés mercantilista, como impacta. E poder já mostrar isso já no início dos bancos ali acadêmicos, né, discutindo na prática, eu acho que isso tem um impacto também
para que essas pessoas comecem a se conectar com os seus mestres. E é bom a instituição ter pessoas à frente com a sua mentalidade de que é importante fazer elas conectarem, né, com isso. Colocar esse estudante próximo à comunidade e de forma precoce, sabe? Desde o primeiro período, viver na comunidade, entender qual é aquela realidade. E esse estudante ser um agente transformador daquilo. Desenvolver projetos que fazem sentido, né? Ouvir a comunidade, qual é a principal dor? E nós, enquanto instituição, como podemos apoiá-los nessa dor? Então, nossos alunos eles são incentivados a isso. Incentivamos o protagonismo, né, através do desenvolvimento de ligas acadêmicas, projetos de extensão, monitorias, iniciação científica. Então, perceba, são eixos que estão fora de sala de aula, porque a formação do estudante como um todo envolve vários elementos. Não só a vivência dentro da sala de aula, mas, sobretudo, fora de sala de aula. São experiências que seguramente farão dele profissionais mais qualificados, né? E esse contato prévio, esse contato com a comunidade faz com que ele se sensibilize àquela dor, né? Se sensibilize e, à medida da formação dele, ele entenda a vocação e por quê e para quem ele está sendo formado. Isso não pode sair da rota. Eu costumo dizer sempre para o meu aluno que esse paciente pode ser o seu 20º paciente. Mas para ele, você é o primeiro. Então, atenda ele como você atendeu o primeiro. A gente entende que muitas vezes a sobrecarga profissional, muitas rotinas de trabalho difíceis, condições de trabalho difíceis, mas isso não pode apagar o propósito do que ele escolheu, né? E proporcionar para aquele doente, para aquela família, uma abordagem técnica de qualidade é importantíssimo, mas uma abordagem humanística é tão importante quanto. Eu vejo como o rapó, né, os médicos que têm rapó, eu acho que está um dos segredos também para desenvolver, e quem já faz isso com propósito, ou já faz de coração porque ama, é algo natural, não precisa nem de técnica. Se você já não tem, então pelo menos desenvolva uma técnica para criar rapó com o paciente. Isso. Eu, como jurídico, eu posso relatar que já tive clientes que são extremamente... falta muita perícia, muita técnica, mas tem rapó e consegue resolver tanta coisa que era para estar enchendo o nosso no jurídico. E outros que são perfeitos na técnica, são um primor e recebem processos justamente porque não conseguiram se conectar com o paciente. Vão ganhar ação, claro, às vezes porque demonstram isso, mas o que motiva a judicialização também é isso. Eu acho que ganho em todos, eu falando sobre a minha ótica, né? Mas principalmente que eu acho que não tem nada que mais deve satisfazer um profissional, porque você vê a família, o próprio paciente grato, né, pelo bom atendimento, né? São as soft skills, né? Exatamente. Que precisam ser desenvolvidas. Então, nós incentivamos as mentorias, né, dos nossos acadêmicos durante o internato. E essas mentorias, elas são com médicos já experientes, mas que, sobretudo, estão ali para apoiar o desenvolvimento desse aluno de carreira, mas o desenvolvimento também pessoal. Que elementos de comunicação podem ser desenvolvidos para a sua abordagem com o paciente ser mais eficaz? Que elementos, que habilidades você pode desenvolver melhor para que o trabalho em equipe seja mais adequado? Então, nós temos esse programa de mentoria para os nossos internos, né? E, para além disso, um programa de apoio à saúde mental, porque entendemos que a carga horária é alta. Nós estamos aí diante de um curso que tem que ter, no mínimo, 7.300 horas. Né? O nosso aí está um pouquinho acima. Então, é uma carga horária intensa, é uma demanda grande, é uma pressão até da sociedade, né? E nesse novo movimento com a proficiência, com os testes que serão instituídos ou não, é uma pressão enorme que esse acadêmico já possui desde o primeiro período. E olhar para ele do ponto de vista de saúde mental, ele é legítimo. E a gente se preocupa com isso também, porque queremos formar médicos, sim, mas médicos que também primam e prezam pela própria saúde mental e o autocuidado. Perfeito, acho que esse quem quer fazer ensino com excelência tem que preocupar com isso também. Parabéns. E parabéns porque, sob a sua liderança também, né, nós temos em Cacoal o melhor curso de medicina de instituição privada do estado de Rondônia, né? Eu sei que teve uma grande alegria. Um 3 cheio, né? Que dá até controvérsia se não é um 4, né?
E é fruto, acho uma que, de grande muito alegria, trabalho, né? muito trabalho, a equipe, os alunos, os professores, todos os funcionários da nossa Uninasal Cacoal. Professor Célio também, que Professor também Célio, acompanhou. com certeza, nossa querida coordenadora adjunta, professora Janice, o nosso professor Mike, que é o maestro, Dr. Mike, e uma série de docentes extremamente qualificados e, sobretudo, os nossos alunos, que acreditaram, que acreditam e que dão sempre o seu melhor. Então, isso aí a gente colhe frutos, né, de um trabalho intenso, né, e a gente sabe que foi um 3, mas com o sentimento de que nós merecemos mais. E qual que é a sua visão hoje do Enamed? Qual a contribuição que você acha que isso traz? Podemos talvez falar um pouquinho dos critérios de avaliação, né? Mas o que você acha que vem para contribuir? Você acha que é um retrocesso? Você acha que às vezes precisa aprimorar ainda os critérios? Eu acho importante a gente pensar que é necessário. Né? Estamos aí diante de... O Brasil possui aproximadamente 60 mil vagas de medicina. Né? Então, é um número bem intenso. Nos últimos anos, a gente teve um crescimento grande. É necessário. Estamos num país que ainda falta médicos. E 70% desses estudantes estão nas instituições de ensino superior privadas. Então, nós contribuímos muito para a saúde do Brasil. E o Enamed, ele vem como um modelo de repensar alguns elementos, né? de passar a deixar os nossos alunos também um pouco mais a par do que seria essa proficiência. Né? Que competências a gente desenvolve nesse acadêmico para que ele esteja pronto para atuar profissionalmente. Precisa de alguns alinhamentos, obviamente, mas acredito muito que ao longo dos próximos meses as coisas vão se desenhando melhor e a gente vai ter um pouco mais de clareza com relação a esses processos avaliativos. Estamos caminhando também para uma avaliação também, assim, para uma prova, assim como temos na UAB, um exame, né, pelo CFM, isso já está no Senado, um estágio bem avançado de discussão. Eu acho que vai ser uma primeira peneira, né? Eu acho que eles vão ter que olhar isso como algo importante para o aprimoramento, para a autocrítica, e não só da instituição, porque eu tenho me deparado, avaliando, eu refleti muito sobre essas questões desde a divulgação do resultado, porque eu acho que às vezes a população no geral ignora alguns desafios. Nós temos notas avaliativas das instituições, algo que as pessoas não conhecem, né? Então, às vezes, a instituição tem uma nota alta e, às vezes, quando a gente vai para um exame desse, por exemplo, a gente não tem algumas instituições, né, aqui, graças a Deus, se destacaram, não tem um bom resultado. E eu já avalio isso também no mundo jurídico. Eu estou fazendo um paralelo, falando mais da minha área, mas eu vejo que desde quando os processos seletivos para ingresso no ensino superior e também o aumento das possibilidades do ensino, vamos falar de aumento de instituições, mas do aumento das possibilidades de desenvolvimento, de oportunidades, né, para que as pessoas façam um curso superior. O nível do aluno, quando você tinha uma concorrência, acabava tendo alunos que ingressavam com um nível intelectual de aperfeiçoamento maior. E eu acho que isso também impacta, não impacta na... Sim, impacta. E aí as instituições precisam ser capazes de desenvolver esses estudantes. Né? Então, de encontrá-los de um lado e auxiliá-los no desenvolvimento para chegar em outro. Então, isso é uma missão da instituição. Né? Colocar esse aluno para encontrar possibilidades de que ele possa progredir ao longo do curso. E é algo muito prazeroso, porque você caminhar junto com o aluno nessa jornada de desenvolvimento é algo fantástico. Né? Como uma pedra bruta que você vai lapidando e deixando ela cada vez mais bonita e pronta para ser admirada, digamos assim. Mas eu penso que nesses contextos o desafio é ainda maior, né? O desafio é maior. Assim como eu acho que é maior o desafio, principalmente daqueles que ingressaram pelo sistema Mais Médicos. Porque é importante que as pessoas saibam que as instituições que participaram de um processo licitatório, primeiro para identificar quais as cidades que se habilitavam e que preenchiam os requisitos, para depois uma concorrência entre as instituições. E um dos critérios, né, que a gente bem sabe era atender, porque o Brasil não é feito só de capitais e grandes centros, né? E as populações que precisam desse acesso, a gente criticava muito aqui no estado, falava que
que a saúde aqui era feita por ambulâncias, né? Eu acho que isso é uma realidade, principalmente da gente da região Nordeste, da região Norte, a gente vê isso muito forte. E eu vejo que o programa Mais Médicos veio isso, só que essa abertura de cursos, ela impõe um desafio muito grande para os empreendedores, que às vezes a população não vê, né? Isso é uma contribuição que eu vejo, aqui em Rondônia nós vivenciamos primeiro em Vilhena, né? Onde foi investido milhões em estrutura que atende a comunidade, né? Onde se tem um desafio de num lugar onde você às vezes não tem professores, você tem profissionais da área médica ainda limitados, porque o Mais Médico já escolheu as regiões geográficas que têm uma deficiência, né? Então, isso para não falar em locais do Amazonas, do Pará, do Acre, né? Que nós temos unidades. E eu vejo que isso é um desafio que eu imagino que deve dar muita dor de cabeça lá para a professora, não? Dá muita dor de cabeça. E ver hoje a transformação da saúde com a presença de uma instituição de medicina é fantástico. Né? Você poder proporcionar para a comunidade espaços mais dignos de atendimento. Né? As reformas nas unidades básicas de saúde, a implementação do aparelho de saúde local e, sobretudo, né, a presença dos nossos egressos como médicos, que vão, sim, dar um outro olhar para aquela comunidade, vão agregar valor, né? E se formam, fazem residência e voltam para lá. Né? E aí eu penso que este propósito do Mais Médicos ele é atingido, né? Porque a ideia de você disponibilizar instituições locais que tenham uma menor, né, oferta de saúde e para que essa instituição junto com o município tenham essa parceria para desenvolver profissionais capazes de aperfeiçoar o atendimento, você tem uma melhora na assistência considerável. Então, aí em Vilhena, por exemplo, a gente já está formando 3 turmas de médicos. Né? Então, é uma quantidade grande de profissionais que voltam e que ficam. Muitos são de outras regiões, mas ao vir para a faculdade, gostam daquela região e nós também incentivamos muito a permanência deles, né? Através da própria contratação para que fiquem conosco como preceptores. Sim, e lá em Vilhena tiveram um projeto de vocês muito bom, que é o ProBem, que era uma bolsa, né? Que visa justamente reter esses médicos lá na região, e a gente já vê que isso tem dado resultados. São alunos da região, né? Então, pessoas que a tendência a permanecer na região são maiores, porque se forma para que a assistência daquela cidade tenha uma melhora perceptível, né? E a presença de estudantes por si só, ela já desperta uma mudança de comportamento. Porque quando você observa um profissional que ele está habituado apenas com a assistência e no momento em que ele precisa associar a assistência com o ensino, o cenário muda. Porque uma consulta, por exemplo, na presença de estudantes é uma consulta mais demorada. É uma consulta em que o médico ele faz inferências o tempo inteiro e questiona os acadêmicos, ou seja, ele olha aquele paciente com a maior criticidade. E ele avalia de uma maneira mais longa. Ou seja, o ensino, ele com certeza ele aprimora a assistência. E o desafio de você formar esses médicos também professores. Porque existe uma distinção. Existem profissionais excelentes enquanto assistência, mas enquanto a docência, quem foi que ensinou a ser professor? Né? E a gente acaba replicando muito o modelo de como nós aprendemos. A gente costuma, esse foi meu melhor professor e eu acabo pegando ele como referência. Mas cabe à instituição também formar professores, né, que é diferente da assistência, ou seja, dar subsídio para esse profissional se desenvolver, para que ele tenha o start, o brilho no olho e a vocação do ensino. Uma coisa que eu não abro mão é de estar em sala de aula. Né? Apesar de a gente ter um trabalhinho aí, né, que são 12 faculdades de medicina espalhadas pelo Brasil, são mais de 4.000 alunos, mas eu faço questão de estar em sala de aula porque preciso estar em contato com essa nova geração. E entender se aquelas metodologias, aqueles projetos que a gente tem do ponto de vista de ideologia, se eles funcionam ou não. E nada melhor do que conversar diretamente com os estudantes e perceber se aquela estratégia pedagógica que a gente pensou, ela realmente é eficaz ou não. Então, eu não abro mão da minha sala de aula. Perfeito. Eu acho que esse que é um dos segredos também. Não abro mão da minha sala de aula e dos meus estudantes. E hoje a gente tem falado muito sobre o avanço da inteligência artificial, né, na medicina.
Vocês já têm alguma preocupação em relação à inclusão de disciplinas na grade curricular? Sim. Tem feito algum trabalho? Sim, nós temos feito um trabalho. Hoje a gente já faz de forma extracurricular, né? Então, colocando os nossos alunos em contato, um network com profissionais da área da saúde que usam a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho. E a médio prazo, a gente também, na própria matriz curricular, passar a institucionalizar isto. Né? Porque a saúde digital e a inteligência artificial, ela chegou e a gente não tem como retroceder. Né? E do momento em que você usa de forma eficaz, você ganha tempo para outras relações. Né? Então, as relações humanas e outras demandas que são necessárias para a formação do profissional como um todo. Às vezes reforça alguns diagnósticos, né? Sim. Algumas especialidades a gente vê também que o próprio uso da radiologia tem auxiliado, né? Eu acho que é algo que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que aproveitar o melhor. Tem que trazer as competências, né, já dentro da faculdade, dentro das instituições de ensino superior, para que o nosso acadêmico, ao se tornar médico, ele já esteja habituado com algumas ferramentas e com alguns elementos que favorecerão o exercício da profissão dele. E quando você pensa no profissional médico da próxima década, né? Quais as habilidades, o que você acha que são... A gente falou de várias coisas aqui, né? E algumas eu vejo que comunica muito com o direito também, o que eu penso. O que você pensa que seriam habilidades importantes para o médico se desenvolver? Olha, para mim a comunicação, ela é a ferramenta e ela é a base de tudo. Porque no momento que você se comunica bem, você gera uma empatia, você gera um entendimento, você gera uma comunicação agradável. Então, a comunicação é uma habilidade extremamente importante. Né? O trabalho em equipe também, a autorresponsabilidade. Então, são algumas soft skills que o profissional ele se desenvolve e qualquer experiência que ele tenha, eu costumo dizer o seguinte, olha, dentro de uma discussão, num pequeno grupo, você tem a possibilidade de aprender. Aprender o que fazer e o que não fazer. Né? Então, como esse professor se porta, como ele olha, como ele se coloca diante de situações difíceis, né? Trabalhar essa inteligência emocional, porque é muita pressão que esse estudante, que esse médico ele tem da sociedade, do paciente, dos familiares, como ele se porta diante de situações em que ele tem que tomar uma decisão rápida. Então, são elementos importantes e que eu acredito que na próxima década, cada vez mais, essas soft skills precisarão ser desenvolvidas. Eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais se conectar com as pessoas, né? Eu acho que o valor vai estar exatamente nisso. E aí, se não tem essas soft skills, fica muito mais difícil. Muito difícil. Nós falávamos até recentemente aqui num podcast, eu vi um colega advogado sobre... Ele falava que aquele profissional que antigamente era perfeito, era um ótimo técnico, mas era péssimo de relacionamento, o pessoal falava, deixa ele trancado lá. Falam isso às vezes dos ortopedistas, minha esposa é ortopedista, certa vez eu ouvi uma metáfora que assim, os ortopedistas são como os leões na jaula. Você só chama, só solta se não tiver jeito. Se não tiver jeito, você chama. Assim, esse tipo de perfil de profissional, eu acho que ele vai perder espaço, é o que a gente vê no direito, né? Então, ou você tem essas habilidades, ou você vai ter dificuldade com o mercado. Trazendo um pouquinho para a nossa... que eu sei que você anda muito, a maior parte dos cursos estão na região Nordeste e Norte de Medicina. Você também tem cursos em grandes centros e também tem os cursos em regiões interioranas, como aqui em Rondônia. Você sente uma dificuldade não, mas você sente uma diferença muito no perfil seja dos alunos, seja dos acadêmicos, seja da realidade da comunidade local? Isso passa a ter algum reflexo na forma como você vai conduzir, ou o ensino tem que ser do nível igual, e aí vamos falar, nível de ensino uma coisa, mas particularidades outra, como que você... Porque eu de fato fico curioso, porque você às vezes de repente está em Recife, lidando com um grande centro, várias coisas super desenvolvidas, acesso a uma infinidade de profissionais, de professores, podendo escolher, né? Com vários instrumentos públicos para negociar convênios, instituições, e aí eu fico pensando como que é em outros rincões, né? Então, como que é lidar com isso? O que você vê que
É diferente, é melhor, é pior ou trata igual? Olha, é muito bom no sentido de que a gente tem que ser bom e criativo, Uhum. tá? Então, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo de vermos possibilidades de aprendizagem até onde não teria, né? Então, a criatividade para que a gente tenha naquele espaço a qualidade do ensino tanto quanto em uma grande região, né? Então, a qualidade do ensino, ela não pode ser ponderada, ela é a mesma. Até porque a gente é regido por uma mesma DCN, as competências e habilidades elas são as mesmas, os conteúdos programáticos também, mas, sobretudo, um ponto que é importantíssimo é o respeito à região. Então, talvez alguns projetos que funcionem de uma forma em um grande centro, ele precisa de uma adaptação para aquela região, né? Algumas oficinas que talvez nos grandes centros não sejam necessárias para aquele público específico, aplicá-las em uma outra região. Então, o respeito à regionalidade, ele tem que ser soberano. Eu não posso colocar a mesma régua em um grande centro com o centro de uma cidade do interior, porque existe um perfil diferente, né? Um perfil de profissionais diferentes, que por vezes eles têm uma rotina de trabalho mais intensa, pela pouca disponibilidade de outros profissionais na região. Né? Então, eu estava conversando com alguns alunos, em Recife a gente tem uma equipe de radiologistas, 8 radiologistas para a disciplina. Né? Em uma outra cidade a gente tem um professor, e se esse professor adoecer, como é que a gente faz? Né? E aí, então, a gente precisa fazer uma adaptação àquela região, mas a qualidade acadêmica ela não pode ser impactada. Com 8 radiologistas, você consegue pagar um valor para um professor. Lá onde só tem um, são outros desafios. São outros desafios. Porque são de ordem financeira, são de ordem pedagógica, de ordem social. Né? Eu acho que... Mas uma das coisas que eu vejo que se valoriza muito é contar com apoios locais. Né? Muito. Eu acho que você ter pessoas que estão integradas àquele meio, desde o professor, no coordenador, e ouvir, né, a escuta, assim como no paciente é importante, eu acho que na sua posição também, com uma amplitude tão grande, né, geográfica. Muito, e a gente aprende muito. Né? Então, a Uninasal Cacoal, por exemplo, dá muito exemplo positivo para nós. Né? Como fazer? Fala aí, a gente conversa o tempo inteiro. Vamos trocar uma ideia. Esse projeto, como é que operacionaliza aqui? A gente faz assim, que legal. Então, a gente traz muitos cases positivos e leva para as outras unidades. Então, a vantagem de você estar em um grande grupo educacional é isso. Né? É você poder trocar ideias com pessoas que veem aquele projeto com uma percepção e desenvolvem ele nas condições que se tem. E essa resiliência, essa aprendizagem, essa forma criativa de resolver, são condições que nos ensinam a aplicá-los em outras regiões, em outras localidades. Então, a gente tem aprendido muito, né, com as nossas unidades espalhadas pelo Brasil. A presença dos professores locais nos apoiam demais, né, porque são profissionais que acreditam no projeto, que entendem a importância da instituição estar ali, de formar profissionais para ali e que desenvolvam aquela região. Então, é uma grande satisfação aprender todos os dias nessas idas e vindas das diferentes unidades. Agora, se fosse para você dar um conselho ou falar o que você observa quando vai contratar um profissional para ser um docente, né? O que você acha que seria importante que esse docente tivesse como ou valores, ou bagagem, ou cuidados, enfim? A capacidade de se transformar. Porque, por vezes, nós encontramos professores que eles trazem uma bagagem, né, mas essa geração precisa de algumas mudanças. Né? O que eu fiz até ontem não vai me levar mais à frente. Então, mas é porque eu sempre ensinei assim. Eu sempre ministrei minha aula dessa forma. Foi muito bom até aqui, mas daqui para frente a gente precisa se reinventar. Então, a capacidade de aprender, ela precisa ser desenvolvida no nosso aluno, mas, sobretudo, no nosso professor também. Né? A capacidade de ouvir e de aceitar feedbacks. Ou, como eu falei, né? Eu aprendo muito com os meus alunos. E, para mim, é sempre uma satisfação ouvi-los. Falem para mim, me deem um feedback. O que é que vocês acharam do nosso encontro de hoje? Porque o profissional ele tem que trabalhar essa humildade de perceber que alguns elementos
precisam ser modificados. Né? Então, essa resiliência, esse sentimento de aprender diariamente e de estar aberto a mudanças. É isso que faz um docente trabalhar com diferentes gerações. Porque o que antes, para nós, o professor seria um incentivo, o professor ser mais firme conosco, talvez hoje a firmeza daquele professor que nós tivemos, ela não vai funcionar com alguns alunos. Mas não significa que esse aluno ele é mais fraco, ou esse aluno... Não. Esse aluno tem uma outra percepção. E eu, quanto educador, preciso me conectar com ele para entender que movimento faz com que ele se estimule. Né? Então, eu como docente quero que o meu estudante faça 50 questões por dia. Essa é a meta. Aí o aluno não consegue fazer. O aluno se frustra, o aluno entende que talvez aquilo não seja para ele. Mas e se eu modificar essa meta, uma meta que seja possível para o meu aluno? No momento em que ele consegue, ele se sente mais feliz. E a aprendizagem, ela não está dissociada da felicidade. Então, o professor ele tem que se sentir bem nesse espaço de aprendizagem, mas o aluno também precisa se sentir bem. Porque quando a gente está feliz, a gente aprende de forma muito mais eficaz. E é difícil, é um desafio enorme. Eu confesso que esse é um dos temas que tem me trazido mais reflexões e questionamentos, e estou com a mente mais aberta depois de algumas conversas, porque às vezes está no processo seletivo, às vezes até para contratar na minha área, por exemplo, eu conversando com alguns colegas, está numa biblioteca que é um ambiente que eu valorizo muito, estudo, e não só por ser físico, eu tenho meus e-books também, né? Mas o livro, a doutrina, o conhecimento denso, a gente vive um momento que o TikTok, o que viraliza, ou no Instagram, o que nos 3 primeiros segundos prende a atenção para o que o cara assiste 30. Verdade. Né? E aí, hoje é tudo muito superficial. E eu questionava muito do nível. E é bom ouvir isso. Eu conversava com outro colega, que também é professor, e até uma professora da instituição, também da área jurídica. Porque eu falei, não estamos ensinando um livro, não? A gente indica livros, mas a gente tem que rever a nossa mentalidade, porque assim a gente não conecta mais com esses alunos. Eu lamento porque eu acho que se a gente perde profundidade, a gente vai perder mentes brilhantes eventualmente, mas a gente vai ter que repensar uma forma de conseguir atender os requisitos para uma formação digna, né, minimamente que atenda os anseios, né, que tenha a tecnicidade necessária para que seja exercida, mas é algo desafiador. E eu saber que você tem essa mente não poderia ser diferente, né? Mas eu acho que os professores, eu já vi que você quer que ele só tenha a mente aberta, né? Exato. Porque o que ele precisa mudar, você já sabe. Exato. E assim, desenvolver a capacidade de questionamento, né? Porque a gente sabe que o aluno ele quer uma informação rápida, ele quer uma informação na mão dele, ele tem preguiça de buscar o que nós antes fazíamos, né? Então, por vezes eu ia lá na Universidade Federal e queria um artigo científico e eu tinha que esperar por aquele artigo. Hoje não, no celular a gente tem o conhecimento na palma da mão. Mas a agilidade e a velocidade com que as coisas acontecem, por vezes o aluno ele não tem a paciência necessária. E o que a gente precisa fazer? Fazê-lo pensar. Pensar como? Com questionamentos. Então, muito mais do que responder, é instigar o aluno a fazer as perguntas certas. Porque não é sobre quantidade, é sobre o conhecimento necessário para a resolução daquele problema. Então, por vezes, a gente tem um conteúdo enorme, mas o conhecimento necessário para resolver aquele problema será desenvolvido no momento em que ele sabe fazer as perguntas certas. E aí eu vou desenvolvendo o senso crítico dele, alinhado com essa velocidade de conhecimento que ele quer e chegando na profundidade que a gente deseja. E no momento em que o aluno ele se habitua a isso, ele vai querer um pouco mais. Então, ele percebe o quanto é prazeroso aprender. E aí ele busca mais. E ele fica mais curioso. E ele se pergunta mais. E aí a gente vai chegando, levando ele aonde a gente quer que ele chegue, entende? Então, muito mais do que eu pedir que ele leia um livro de 100 páginas ou mais que isso, um guideline ou um tratado, sobre este caso, como eu posso resolver este problema? Porque aí ele vai buscando as respostas através de perguntas corretas.
E na medicina também é legal, porque o ensino já acaba se desenvolvendo de uma forma como vai ser a prática do dia a Super dia. Porque o contextualizada. diagnóstico ali também ele é de investigação e de exclusão, né? Exato. Então, se você fizer, quanto você souber fazer as perguntas certas, antes você vai chegar ao diagnóstico, vai testar Isso. e tal. E chegar na curiosidade, né? Então, trabalhar um caso clínico com ele que gera engajamento. Então, antes de eu pedir que ele veja um conteúdo extenso, por que não começar essa aula com um caso clínico de algo que está na mídia, que chamou a atenção desse aluno? Então, ele já começa a engajar. Opa, tem alguma coisa interessante aqui. Algo que viralizou na internet, por que não colocar dentro de sala de aula? Então, o professor que percebe que essa geração também nos ensina. Porque na época dos nossos pais, a nossa geração era também questionável por eles. Então, que geração é essa? Então, à medida que as gerações vão caminhando, a gente sempre vai questionar a geração atual. Porque na minha época não era assim, porque na minha época não era assim. Mas vamos olhar para esta geração como uma geração que também nos ensina. E nós que somos pais, né? Sim. A gente tem que aprender muito. E eu acho que às vezes eu acho que eu sou jovem, né? Eu me sinto jovem. Eu sou jovem, na verdade, né? Mas essa diferença que nós notamos de geração é bem esse... A gente começa a questionar mesmo. Na minha época era assim, tem que ser assim. E de um tempo para cá, até com o apoio dos podcasts, da leitura, mas eu acho que a reflexão é essa, não é mais... Por que os jovens estão assim? E a culpa é dos jovens por estar assim. A culpa é de tudo que precedeu ao que eles para chegar aqui e despejar nos nossos bancos da universidade. Não, o cenário é esse. O que a gente tem que fazer para lidar? E de fato é desafiador. Eu admiro muito o trabalho de vocês que vivem no dia a dia tentando despertar o interesse, enfim. Dentro da sua profissão, o que te realiza? O que me realiza é ver a transformação dos meus estudantes, ver a transformação da educação, ter o prazer de entregar um diploma para um aluno que foi meu aluno lá no primeiro período e que chegou com tantas inseguranças, né, que chegou com tanto medo, tão apreensivo e no final quanta confiança, né? Ontem mesmo uma ex-aluna minha, que hoje já é médica, ortopedista, inclusive, me mandou uma mensagem agradecendo, porque eu disse, olha, vamos colocar esta estudante, essa profissional no nosso projeto. E ela, muito obrigada por essa indicação. E que prazer hoje poder vê-la onde está. A transformação que ela teve desde o primeiro período. Fez iniciação científica comigo, trabalhou, lutou, se desenvolveu. Então, a minha realização profissional é poder estar junto nessa jornada de transformação para eles e para mim também. E essa é a vantagem de trabalhar com a educação. É você poder se conectar o tempo inteiro, porque a educação ela é dinâmica. A educação ela muda todos os dias. E que privilégio para nós, profissionais, poder mudarmos. Por que não? Todos os dias. Maravilha. É isso, acho que tá tudo mudando, né? As profissões e a medicina tem evoluído em vários aspectos e o ensino é algo fantástico. Eu queria te pedir eu sempre gosto de saber, às vezes, um livro, né? Se tiver alguma leitura, seja técnica ou geralmente algo que você acha que possa contribuir com o desenvolvimento, seja do estudante ou às vezes da pessoa como humano. Para você chegar aqui, às vezes, um livro que te influenciou, você tem alguma obra? Tenho. Eu gosto muito de livros, não é de autoajuda, tá? Mas são livros que fazem com que eu melhore a minha performance. Então, eu li, né, recentemente Essencialismo. Né, o que Estou lendo. Olha que coisa boa! Na verdade, fazia tempo que estava na minha lista. Eu comprei ele desde o ano passado e eu estou lendo e eu confesso que quase eu dei uma guinada. Eu comecei a ler ele na segunda-feira. Se não for um sim óbvio, é um não é verdade? Mas muda, é excelente muito obra. bom, porque é justamente sobre isso, né? Você dar o foco no que efetivamente importa naquele momento. Então, por vezes, a gente dá muito sim com vontade de dar um não. Então, se não for um sim óbvio, é um não. E às vezes são vários sims, me chama muita atenção. No começo do livro ele já traz um gráfico, né? Então, de várias setas para vários lados e uma bem alta, né? Então, às vezes você fala muito sim para muita coisa, sendo que se você tivesse focado em uma, as coisas teriam... Exatamente. Foi algo que até foi perigoso, porque essa semana eu vim para falar não. Calma, vamos devagar. Então, aquele receio de, será que eu digo não mesmo? Não.
Mas se não fosse, óbvio, é um não. Então eu uso esse mantra o tempo inteiro. Não, estou adorando, ainda mais a sua posição com tanta coisa, né? Com várias cidades, unidades e tudo, se eu não souber concentrar a energia do que foi importante. Então eu queria agradecer a sua participação, contribuiu muito, acho que nossos telespectadores aí vão poder aprender bastante com a nossa conversa aqui. Eu me senti muito honrado, muito feliz, ter a sorte de poder conseguir encaixar Coincidiu, com a não sua foi? agenda, né? E muito obrigado, é sempre um prazer poder conversar, aprender contigo, vindo a Cacoal. Será um prazer ouvi-la novamente aqui no N Podcast. Eu agradeço demais, né? Muito obrigada pela oportunidade. Para mim foi uma honra e um privilégio estar aqui com você. Obrigado. E é isso, mais um episódio, como eu sempre prometo, grandes nomes, pessoas com muito conhecimento para a gente poder aprender e contribuir com a nossa formação. Foi assim hoje e será no nosso próximo episódio. Nos acompanhe pelas redes sociais. Até o nosso próximo episódio do AN Podcast.